anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissestes pra mim, já é hora de você voltar, e a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. Por tantas vezes sinto meu mundo tenso, abrigo para o medo e a confusão. Procuro em vão achar tranquilidade, perdido no deserto de uma solidão. Como Paulo pela estrada de Damasco, encontro tantas pedras a me atropelar, e fico cego em frente às dificuldades, e ao Senhor começo a perguntar: que farei para mudar o meu destino? Que farei para conseguir ficar em paz? Que farei para encontrar felicidade? Que farei para entender sua vontade? Atitudes de amor para com seu irmão, seja onde for, abrir seu coração, fazer da caridade uma bandeira de luz. O caminho certo é seguir Jesus.
é seguir Jesus. Boa noite, pessoal. Eu sou a Lene, eu sou a Inê, e nós vamos tocar uma música para vocês. Esperamos que vocês gostem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. O alimento deste dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas de um modo maior, com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Música Os Miosotes Voltam a Florir. Os miosotes voltam a florir num jardim de esperanças, pois ninguém está sozinho. Nosso espírito não é mais criança. Não se perca entre os vizinhos. Chama eterna é pra brilhar, e é driblando a própria dor que se aprende a amar. E ter consciência, eu vou mais alto, mãos estendidas.
centelha nascida de Deus. Vou seguir o teu caminho, Pai, pois ninguém está sozinho. A semente do amor, como o mestre ensinou, como o mestre ensinou. Olá, pessoal, graças a Deus, hoje mais uma reunião pública do Centro Espírita Allan Kardec, em Itaberaí, mas antes nós vamos fazer a nossa prece. Convido todos para fechar os olhos, mentalizar Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima, rogar a Ele, nosso Senhor, que possa amparar as nossas atividades. Senhor Jesus, abençoe todos os lares e todos nós nesse instante. Graças a Deus, abençoe o palestrante, hoje e sempre, que assim seja. Tá certo. Queira Deus, meus irmãos, boa noite a todos, que a nossa palavra possa empolgar todos vocês, minimamente possível, a fim de que, ao término desses breves minutos, a nossa alma possa se encontrar luarizada pelas bênçãos do Evangelho de Jesus, principalmente no comentário sobre essa passagem evangélica tão significativa que é das bem-aventuranças, né? Vale lembrar que a sequência dessa menção de bem-aventurados os mansos e pacíficos, Jesus arremata dizendo, porque herdarão a terra. Os mansos e pacíficos herdarão a terra. A herança que nós teremos pela mansuetude e afabilidade, a doçura e tudo mais que é sinônimo dessa frase, é a própria posse da terra. Então, nós gostaríamos de transmitir alguns slides aqui para a gente apenas encaminhar o nosso raciocínio, né? A fim de que tenhamos condição de falar de modo a ser inteligível. Vamos ver aqui. Vamos voltar aqui novamente. Janela. Tá aqui. Acho que agora sim, né? Muito bem, meus irmãos. Capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Nos coube a incumbência, então, de falar sobre instruções dos espíritos, a afabilidade e a doçura, o item 6 deste capítulo. E aí, a gente busca saber o que vem a ser afabilidade e doçura, por que está associado ao capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos, e qual é a razão que nós temos de sermos afáveis e dóceis e doces, né, no trato com as pessoas,
E o espírito de Lázaro, um espírito que se intitula Lázaro, que é o autor dessa mensagem e o Evangelho, ele vem nos dizendo algumas referências sobre essa característica, essas duas características, né, que se completam. Ele começa nos dizendo que o amor ao próximo gera benevolência. Então, se nós quisermos saber da origem da benevolência, nós sabemos que vem do amor, do sentimento de amor. Mas o que vem a ser benevolência? A gente buscando lá no dicionário, nós vamos entender que uma pessoa benevolente é uma pessoa bondosa. Tá aí, ó, bondade de ânimo para com algo ou alguns. Magnanimidade para com os que estão sob a sua orientação ou comando. Complacência, transigência. Então, uma pessoa magnânima é uma pessoa bondosa, é uma pessoa gentil. E complacente é uma pessoa que tem o mesmo significado, vem da gentileza. Então, para que a gente tenha a ideia de benevolência, nós temos esse significado, que você é uma pessoa bondosa. Como a gente identifica, então, uma pessoa bondosa? Como que a gente vai identificar uma pessoa que tem bondade nos atos? É só ver o efeito que o comportamento dessa pessoa tem com a gente, né? Então, a expressão de afabilidade e doçura, ela tem uma sequência lógica de uma pessoa que tem sentimento de amor, que gera benevolência, e o Lázaro continua arrematando nessa frase, dizendo que benevolência se manifesta pela afabilidade e a doçura. Então, se eu quero enxergar a virtude da benevolência nas pessoas, eu vejo se a pessoa é afável, se é doce no trato. Agora, meus irmãos, tem uma coisa que é mais interessante ainda. A gente, às vezes, costuma, quando lê o Evangelho, a gente sempre tem, às vezes, até o mau hábito de imaginar que aquela lição seria ótima para uma pessoa que eu conheço no trabalho, que lição magnífica para o meu vizinho, para a minha vizinha, para a minha esposa, para o companheiro, para os meus filhos, e esquece de lembrar que essa leitura também se refere a nós. É uma lição que o mundo espiritual está trazendo para nós, nesse diálogo, né? Nesse interpretar que os espíritos fazem do Evangelho. O Evangelho de Jesus é segundo o Espiritismo, ou seja, qual a visão que os espíritos superiores têm do Evangelho de Jesus? E essa lição magnífica vem nos lembrar que se você pretende ser intitulado como uma pessoa benevolente, você precisa ter no seu trato, no seu comportamento, um comportamento afável, um comportamento doce. Não tem nada a ver com medroso ou com a pessoa que não se manifesta, a pessoa que não tem ideia própria, não tem nada disso. Nós podemos perfeitamente manifestar a nossa ideia, a nossa expressão, a nossa forma de falar, mas sem ser grosseiro com as pessoas. A gente, às vezes, tem também a impressão de que, pelo menos é o que geralmente se apresenta, que as pessoas, para serem ouvidas, elas precisam ser duras e ríspidas no falar. E não é assim. Vocês podem ter exemplos, e eu tenho certeza que todos nós temos exemplos, e você que está me ouvindo agora, tem também a ideia do poder da gentileza. O poder da gentileza na nossa alma. Quando uma pessoa se refere a nós ou se dirige a nós de forma afável, de forma doce, de forma gentil, de forma generosa, magnânima,
ela conquista a gente de uma forma diferente. Nós temos uma adesão pela nossa vontade, pelo nosso querer, mesmo que às vezes seja contra a nossa vontade. Chega numa repartição pública ou num local qualquer que você vai ser atendido e seja gentil no trato. As portas geralmente se abrem, né? Então, nós vamos ver isso ao longo da expressão, que é um trecho pequeno, são poucas linhas desse item 6 deste capítulo, mas que tem muita significância. Ele diz assim, ó, devemos tomar cuidado com as falsas aparências que podem nos enganar. Então, passemos em revista, antes de olharmos para o problema de eventualmente estarmos lidando com a pessoa que tenha o falso comportamento de afabilidade e doçura, e pensemos em nós. Significa muito para nós, meus irmãos, para todos nós na Terra, passarmos a olhar mais para o nosso comportamento do que para o comportamento do terceiro, do meu vizinho, porque, via de regra, eu mudo a mim mesmo. Eu não consigo mudar o próximo se ele não quiser mudar. A expressão de força, a violência, às vezes dá uma aparência de mudança, mas aquela pessoa, às vezes, na primeira chance que tem de devolver a gentileza que eventualmente a gente tenha feito para ela, sendo grosso, sendo mal educado, às vezes devolve para nós. Mas se a gente agir com doçura, com respeito, com gentileza, a gente cativa a pessoa, né? Então, o espírito de Lázaro nos adverte que nós devemos tomar cuidado com as falsas aparências. E olhemos para nós mesmos. Qual tem sido o meu comportamento no trânsito? Qual tem sido o meu comportamento no local de trabalho? Qual tem sido o meu comportamento dentro de casa? Porque às vezes a gente consegue, num comportamento afável, doce, aparente, e tem algumas justificativas, de ser assim aos olhos de terceiros, fora, que é o que ele continua dizendo aqui, ó, a educação, a frequência do mundo pode dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quer dizer, a gente fica com aquela aparência de afável, de doce, as pessoas olham e falam assim, eu queria ser como o Renato, como ele é afável, como ele é gentil, como ele é cortês, mas, como diz aquele ditado, né? Vai comer 1 quilo de sal com a pessoa. Às vezes, lá na intimidade, né, e nem todo tempo, ele não consegue ser como ele aparenta lá fora. Não tem, em síntese, não tem nenhum problema nesse comportamento. Exigir perfeição de quem ainda não é perfeito também não é razoável, né? Então, nós precisamos compreender que todos estamos em processo de aprendizagem, inclusive na aquisição de virtudes. E essa virtude da benevolência, né, da afabilidade, da doçura, requer de nós um exercício muito grande enquanto a gente não adquire determinados requisitos, né, fortalezas em nós, fortaleza inclusive de caráter, para que seja mais fácil esse exercício. A semelhança de quando a gente se propõe, por exemplo, a fazer uma caminhada longa, uma maratona. Os primeiros passos, os primeiros treinos, a gente vai ficar com o corpo dolorido, sem dúvida nenhuma. Os pés calejados, dor no corpo inteiro. Às vezes até pensando em desistir. Por que eu fui pensar nisso? Vou enfrentar uma maratona dessa, mas a persistência, a assiduidade, aquilo que é meta a se cumprir, objetivos que a gente enxerga com aquele comportamento, qual é o lucro, qual a vantagem que eu vou ter com esse comportamento, né? Qual é a vantagem que eu vou ter em me exercitar? Não, eu vou conseguir cumprir o meu projeto de maratona, de exercício físico, ou então, no caso, de conquista das virtudes. Então, essa educação, essa frequentação do mundo
dá para nós uma polidez, muitas vezes ligadas a interesses, inclusive financeiros, e interesses sentimentais, né? É o rapaz que às vezes é muito doce, é muito afável com a namorada, querendo conquistar o coração da jovem, mas que dentro de casa às vezes não é bem aquilo, né? Não é muito bem esse comportamento que ele tem. Então, o Lázaro faz para nós algumas constatações. Eu coloquei aqui no singular, mas na verdade são vários itens que a gente tira dessa conclusão aí, desse verniz que nos acompanha às vezes em determinados comportamentos, que volto a dizer que é muito comum que isso aconteça. Não é o desejável, mas é muito comum que isso aconteça, mas nós estamos em um processo de construção de um novo homem, né? De uma nova pessoa, melhor dizendo. Então, eu devo insistir. As pessoas que são perfeccionistas, elas têm muita dificuldade de lidar com esse trânsito entre o momento de sair de um erro para a aquisição de um acerto. Ela esquece que nesse percurso é muito natural que ainda cometamos erros, mas o que importa é eu persistir a reavaliar, avaliar sempre o meu percurso, para ver se eu nesse erro não tenho um erro de rota, né? E ajustar a esse plano que eu estou fazendo de aquisição de virtude. Então, algumas constatações que ele faz para nós. Ele diz assim, ó, quantos há cuja fingida bonomínia não passa de máscara para o exterior de uma roupagem cujo talhe, ou seja, a moldagem, né, primorosa, dissimula as deformidades interiores. Então, a gente, às vezes, é surpreendido por relatos de parentes, ou filhos, ou até o companheiro ou a companheira de uma pessoa que a gente convive socialmente, e a pessoa, às vezes, em confidência ou num desabafo, até fala, não, fulano é custoso, ele não é nada, não é essa boa aparência toda que ele está dizendo, não. E arremata nos dizendo, ó, o mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno. Será que a gente não está nessa condição da nossa boca falar coisas belas, de sair do nosso lábio um sorriso, mas que o nosso coração ainda reside o veneno, o fel? Olha, que são brandas, e a gente vê isso muito, por exemplo, nas mídias sociais, hoje as pessoas dizendo que se quiser a minha educação, seja educado comigo. Ele diz assim, ó, são brandas desde que não me agaste. Não me perturbe que eu sou bonzinho com você, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando fala pela frente, se muda em dardo peçonhento quando está por detrás. Que tristeza é a gente constatar que às vezes nós mesmos ainda nos comportamos dessa forma. Que a gente às vezes se pega falando, mesmo que seja com ironia. E outro dia eu vi uma pessoa comentando numa palestra também, dizia, o espírita não fala mal dos outros, né? Ele sempre disfarça com um comentário dizendo assim, nós precisamos orar pelo fulano de tal. E aí descasca o fulano de tal. Ele não está falando mal dele, ele está apenas avaliando um fato, né? Então a gente, às vezes, pela desculpa de querer apontar uma verdade, a gente usa da crueldade. Como, por exemplo, certa feita, numa menção ao livro Lindos Casos de Chico Xavier, o Chico Xavier está ali acompanhando os amigos num bate-papo, perdão, e vários deles falando sobre política, exatamente sobre o prefeito de Pedro Leopoldo. O fulano faz isso, o fulano é aquilo, que não sei o quê, que promete e não cumpre, que não sei o que lá mais, e o Chico está ali ouvindo, né? Aí, de repente, um deles vira para o Chico e pergunta, e Chico, e aí, qual que é a sua opinião a respeito?
quando o Chico ia concordar com eles, né? Ou seja, ia descer a lenha no coitado do prefeito, o Emmanuel aparece para ele e fala para ele assim: cala a boca agora. E ele teve aquele susto, né? Aquele impacto pela palavra do Emmanuel, e a voz não saiu. E as pessoas olharam o Chico, e o Chico começou a passar mal, né? Porque ele percebeu que ele ia pecar, ele ia falar mal do prefeito, né? E aí o Emmanuel ainda falou para ele assim, ó: você não tem nada com isso. Para que você vai difamar o indivíduo? E aí ele ficou naquela situação, os amigos olharam aqui, que você está passando mal, o Chico não sei o quê, e as pessoas foram embora, inclusive falando mal do Chico também, porque, pessoal, ele está obsidiado, porque daquele comportamento, daquele jeito, não é possível. Mas tem hora que a gente se pega, e esse momento é muito comum isso, a gente falar mal de político, né? Sem considerar que nós fazemos parte da política. Nós somos seres políticos. E é bem provável que a maioria usasse do mesmo subterfúgio que o político está usando hoje. E é muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem: ah, se eu tivesse lá. O que você ia fazer se você ganhasse na Mega Sena? Nunca mais eu ia trabalhar. Como? Por que a gente fala isso? Né? Se o trabalho dignifica a pessoa. Então, a gente tem, às vezes, determinados comportamentos, determinadas ideias que são contra a própria regra, a própria lei do progresso, né? Falar dos outros, mesmo que às vezes seja verdade, não nos convém se não for produzir, se não for útil, se não for algo que construa. Porque destruir reputação, meus irmãos, é muito fácil. É muito fácil. E a gente, às vezes, pode, inclusive, se ver nessa condição, né? De alguém falar de nós alguma coisa que não seja verdade e a gente sentir na pele, às vezes, aquilo que a gente acabou usando de argumento infeliz com as outras pessoas. E ele continua dizendo, ó, a essa classe também pertencem essas pessoas de exterior benigno, que tiranos domésticos, olha só o que ele vai falar agora, se não está ligado intimamente à nossa pessoa, ao nosso dia a dia. Tiranos domésticos fazem de suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento de que fora de casa se impõe a si mesmo. Ou seja, lá fora, ele não pode ser tirano. Aí ele submete a família dele, os subordinados, a secretária de casa ou a pessoa que é subordinada dele na empresa, à tirania dele, porque ali ele manda. Então ele pode. E aí, ó, não se atrevendo a usar da autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que não lhe podem resistir. Aqui em casa, sou eu que mando. Será que a gente vai continuar repetindo esse comportamento infeliz que a gente via, por exemplo, na geração anterior? Não, aqui não argumentava. Não era comum o argumento. O argumento era o chinelo, era o currião. Será que a gente é tão pobre em que a gente precisa usar da força para o argumento valer? Nós precisamos mudar esse comportamento. Aliás, Jesus foi o homem mais pacífico do mundo e o argumento dele está vencendo desde o momento em que ele abriu a boca para expô-lo para nós. Ele conquista a nossa alma com aquele argumento da misericórdia, da doçura, da afabilidade, que ele foi exemplo sempre, né? Continua dizendo aqui para nós, ó, envaidecem-se de poderem dizer, aqui mando e sou obedecido. A gente faz muito disso, né? Aqui eu mando. Ah, mas por quê? É porque eu estou mandando. E ele se envaidece disso.
Mas ele arremata dizendo, ó, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar, e sou detestado. Até quando, meus irmãos, nós vamos querer ser detestados dentro de casa? Nós trocamos o amor pelo medo, pelo temor. Os filhos nos temem, não nos amam. Nós precisamos inverter isso. Eles precisam nos amar, porque aquele que é amado é seguido. Até para o buraco. Se ele vai para o buraco, os seguidores dele vão atrás. Não é o caso, a gente não quer ir para buraco, mas a gente quer subir aqui, a gente quer progredir. E se tem alguma coisa que faz diferença, além da fala, que empolga, é o exemplo que arrasta. Não é mesmo? Isso é um ditado muito importante, ó. Não basta, e ele continua dizendo, ó, não basta que dos lábios manem leite e mel. As pessoas falam bonito, as pessoas são agradáveis no falar, gentis no exterior. Se o coração, de modo algum, lhe está associado, só há hipocrisia. E a gente vê muitas pessoas dizendo, fulano é hipócrita porque fala de um jeito e age do outro. Cuidado para que a gente não seja pego nessa cilada da hipocrisia. É preciso um exercício contínuo, diário, a fim de que a gente possa progredir, né? O que vale então, meus irmãos? O que vale então? E eu gostaria de contar uma história rapidinha, nesses minutos que nos restam. É uma história muito bela, de um livro muito singelo, mas muito significativo. O livro é A Vida Fala, o primeiro volume dele, e é um livro, e é a lição que fala do poder da gentileza. É o livro de Ney Lúcio, da psicografia do Chico Xavier. Conta, Ney Lúcio, que um professor de cor negra, muito simples, muito pobre, mas muito capaz, estava muito preocupado com as crianças que não tinham escola naquela cidade. Muitas crianças analfabetas. Então, ele se dispôs a ir numa sexta-feira conversar com o prefeito da cidade. O prefeito o recebeu, ouviu dele toda a exposição, e ele disse, olha, o professor, a lei e a bondade, vez por outra, não andam juntas. Então, eu não tenho como lhe atender, mas se o senhor arrumar uma casa, eu aprovo o projeto. E o professor disse, mas como? Nós não temos dinheiro, eu não tenho dinheiro, a comunidade não tem dinheiro. Falei, mas nós também, a administração está muito pesada. Falei, mas as crianças precisam de escola. E aí ele advertiu o professor, olha, não se meta na administração, a administração é minha. E ele saiu pela cidade, acabunhado, preocupado com as crianças, dormiu aquela noite também, assim, muito preocupado. No outro dia de manhã, saiu a caminhar pela cidade, tentando achar uma alternativa, né, rogando em prece para que aquela situação pudesse ser resolvida, e entrou no mercado da cidade. Muita gente ali, muito trânsito de pessoas, né? E uma senhora bem distinta, vendo ele muito simples, tirou ele por um carregador qualquer e chamou ele. Aí, senhor, vem aqui. Chamou o velhinho, foi, por favor, carrega aqui essa cesta de verdura. A cesta de verdura tinha uns 30 quilos de verdura, mais ou menos. Ele, pois não, muito solícito, né? Colocou nas costas e acompanhou uns 500 metros essa dama até ela chegar na casa dela. E ali, ela pegou e propôs para ele, o senhor pode me ajudar na arrumação geral da minha casa? Porque eu vou ter um almoço hoje, vou fazer uma recepção com as pessoas aqui, então eu preciso dar uma ajeitada na casa. Ele falou, pois não, pode mandar que eu faço, né? Aí ela apontou ali o quintal, ó, tem lá umas toras de madeira, o senhor, por favor, corta ali 1/2 metro de lenha para nós, para colocar no fogo. Foi lá e cortou, né? Pegou o machado e cortou a lenha. Depois ela mandou ele retirar, limpar a chaminé da casa. Ele foi, sujou a roupa tudo, mas cumpriu a tarefa, limpou a chaminé. Depois pediu para ele buscar um peru num certo local onde estava sendo feito lá. Ele foi lá, voltou a tempo, rapidão, né? Voltou e entregou o peru. E aí, depois pediu para ele limpar o recinto. Enquanto ele estava ali limpando o recinto, as pessoas começaram a chegar. E um dos convidados era o prefeito da cidade.
E o prefeito olhou e falou, uai, o que o professor está fazendo aqui limpando a casa? É uma pessoa tão importante da nossa cidade, né? E aí chamou a irmã dele, que era a dona da casa. Falou assim, ô fulana, o que o professor está fazendo aqui? Que situação é essa, né? Eles ficaram ali trocando ideia. No final do dia, a dona da casa veio e pediu desculpa para ele. Falou, o senhor me perdoa, eu confundi o senhor, eu não sabia o que estava acontecendo. E ele disse, não tive problema nenhum. Aliás, foi um prazer em ser útil. Pode ficar tranquila, não foi problema. Aí ele foi embora para casa. No outro dia de manhã, essa mesma senhora buscou o professor na residência humilde dele, dizendo que a prefeitura iria disponibilizar para ele um centro para ele dar a aula naquilo que, de fato, ele precisaria, que ele não precisasse se preocupar, que o objetivo, a ideia dele que foi apresentada na prefeitura seria aceita. Então, a gente vê que a bondade vencerá sempre os impedimentos legais. O exemplo mais vigoroso, o exemplo é mais vigoroso do que a argumentação, né? E a gentileza ela está sempre revestida em toda parte de um grande poder. Então, o que vale, meus irmãos? É o sentimento que nós nutrimos pelas pessoas e pelas coisas. São sentimentos. Se a gente sentir pelas pessoas o amor, a delicadeza, né? Aquele cuja afabilidade e a doçura não são fingidas, nunca se desmente. O professor era aquilo que era, gentil, afável. Ele é o mesmo tanto na sociedade quanto na intimidade. Esse, ao demais, sabe que se pode, pelas aparências, se consegue enganar os homens, mas a Deus nunca se engana. Então, meus irmãos, que a bondade de Jesus possa nos alcançar a todos e que nos nossos momentos de relacionamento com as pessoas, principalmente no relacionamento com as pessoas, sejamos dóceis, sejamos afáveis, sejamos gentis. Nós nunca perderemos se usarmos dessas virtudes. Muita paz para todos nós, que Jesus nos abençoe a todos. Agora é momento do tratamento espiritual. Convido todos para colocarem a água para ser fluidificada. Sentar num lugar, acomodar, chamar todos os irmãos que estiverem aí do lado, parentes, para nós recebermos o tratamento. E durante o audiovisual, vamos estar elevando o pensamento em fé, em confiança nos benfeitores amigos e em Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos iniciar com a vibração, sintonizados com Cristo, pedindo o tratamento fluídico, o amparo magnético, Senhor, para todos os nossos lares, a vibração de energias boas, de paz, de harmonia, que possamos mentalizar Jesus há 2000 anos atrás, na região simples da Galileia, juntamente com os apóstolos. Pessoas reunia numa tarde onde Jesus ministrava ali as palestras, as orientações. Mestre Jesus, estamos, Senhor, sintonizados contigo, cada um de nós em nossos lares, com a leitura do Evangelho, com a orientação. Pedimos que o Senhor encaminhe para nós as bênçãos espirituais, o amparo, a fluidificação, a limpeza magnética, Senhor Jesus. Iniciamos com o passe dispersivo espiritual, pedindo aos benfeitores a limpeza espiritual em cada um de nós, fazendo a limpeza em nosso chakra, em nossos sentimentos, tirando quaisquer energias negativas, quaisquer vibrações enfermiças, fazendo a limpeza espiritual nos cômodos de nosso lar, em todos eles, fazendo a dispersão de energias enfermiças, de dores, dificuldades, melindres. Graças a Deus. Continuando com o tratamento, pedindo a reposição de energias, com os benfeitores trazendo para nós, através do passe de reposição longitudinal lento, trazendo as energias que ampara, que fortalece, que equilibra nosso sentimento. Ampara, Jesus, nossas energias,
Equilibre, Senhor, nossa fé, nossa esperança no caminho do bem. Abençoe, Jesus, toda a humanidade, abençoe cada um de nós. Ampare, Senhor, para que possamos, nesse momento de pandemia, de muitas das vezes incertezas, nossa fé ainda pequena, Senhor, que possa infundir em nós as energias de esperança, de paz, fortaleça-nos a fé, o equilíbrio, Senhor. E agradecemos, Jesus, pedimos uma boa semana, a fluidificação em nossas águas, em todo o ambiente, seja nas jarras, nos copos, nos bebedouros, nos filtros, nas caixas de água, para que possamos fazer uso de boas energias que os benfeitores nos trazem. Agradecemos, Jesus, a oportunidade de estarmos, através da tecnologia, mesmo assim sintonizados contigo, Senhor, e com os nossos irmãos, cada um em seus lares. Graças a Deus, que assim seja. Então é momento de nós agradecermos a Deus, a Jesus. Vamos fazer nosso encerramento, fechemos os olhos, agradecemos a Deus pela oportunidade do estudo. Divino amigo Jesus, quanta luz nós recebemos através das orientações, através do passe, esse momento de estudo, fazer com que multiplique essas bênçãos espirituais, Senhor, nos lares. Abençoa toda a humanidade, abençoa, Senhor Jesus, dando-nos paz, alegria e esperança. Muito obrigada, Senhor, em teu santo nome. Encerramos a nossa reunião de hoje, que assim seja.